Não é todo mundo que entende, mas dirigir de madrugada é uma coisa meio estranha. Tem hora que o silêncio fica tão pesado que você começa a perceber coisas que talvez sempre estiveram ali, só que você nunca tinha reparado. Isso foi numa rota que eu fazia entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Trecho simples, tranquilo, pelo menos no papel. Era umas 2 da manhã quando comecei a perceber. Toda vez que eu olhava no retrovisor, tinha um cara parado no acostamento. De longe parecia alguém esperando carona, mas não fazia muito sentido, porque não tinha casa, nem estrada lateral, nem nada naquele ponto. Na primeira vez, só registrei. Alguém parado. Normal. Na segunda, estranhei, porque era o mesmo cara, mesma roupa, mesma postura, como se ele não tivesse saído do lugar, mesmo depois de eu ter rodado uns bons 15 quilômetros. Tentei não pensar muito. Às vezes a mente prega peça, a gente cansa ver coisa, ou quer ver coisa. Só que aí comecei a reparar numa coisa estranha. O cara não estava exatamente de frente para a estrada, nem de lado. Ele estava meio inclinado, cabeça levemente baixa, como quem observa, mas finge que não. E o mais estranho era a posição dos braços, sempre retos, duros demais. Não parecia natural. Pensei em parar, olhar direito, mas sinceramente, quem é que para caminhão no meio da madrugada para encarar desconhecido no acostamento? Ninguém. Quem faz isso não volta para contar. Só que conforme eu seguia, aquele desconforto não passava. E o pior, eu comecei a perceber que mesmo quando não olhava diretamente, parecia que tinha algo no canto da minha visão. Sempre no retrovisor. A mente é uma desgraça quando quer. Comecei a me questionar se não era reflexo de alguma coisa dentro da cabine, alguma sombra projetada. Sabe aquele tipo de paranoia que você tenta resolver na lógica, mas ela escorrega? E aí veio o que me fez gelar. Num dos poucos trechos com um pouco mais de luz, um posto desativado, todo pichado, eu olhei para o retrovisor para conferir. E não tinha ninguém, nenhuma sombra, nenhum cara, nada. Mas no vidro, no canto inferior direito, onde não deveria ter nada, uma marca, como se alguém tivesse pressionado a mão. Não uma mão aberta. Não. 4 dedos. Apenas 4. Como se o mindinho simplesmente não existisse. Parei? Claro que não. A essa altura, qualquer um que tenha mais de meia dúzia de fretes na vida sabe que tem coisa que você não questiona. Você só segue. O resto do trajeto foi assim. Cada reflexo me deixava em alerta. Cada farol distante parecia mais perto do que devia. E o silêncio... Cara, o silêncio parecia me observar. Cheguei no destino com aquela sensação grudada no peito, como se eu tivesse esquecido alguma coisa na estrada, ou, pior, como se alguma coisa da estrada tivesse vindo comigo. Nunca mais passei naquele trecho de madrugada. Não sei se era cansaço, paranoia, ou só aquele tipo de coisa que existe na borda da percepção, que a gente finge que não vê porque, se olhar de novo, aí não tem mais volta. Não sei se você já teve essa sensação de parar num lugar que, no papel, parece normal. Mas quando você desce da cabine, percebe que tem alguma coisa errada. Errada de um jeito que não dá para explicar. Isso aconteceu na BR-153, Goiás, trecho depois de Uruaçu. Eu estava cansado, fome batendo, e o sono já começando a vencer. Vi um posto que nunca tinha reparado antes. Letreiro meio apagado, mas aceso. 24 horas, dizia. Encostei. Primeira coisa que me estranhou. Não tinha nenhum outro caminhão, nem carro. Só eu. Desci. O silêncio. Não parecia silêncio de madrugada. Parecia silêncio de ausência. Ausência de coisa viva. Entrei na lanchonete. Tinha uma mulher no balcão. Me olhou. Não sorriu. Não falou nada. Só olhou. Fui até ela. Pedi um café. Ela virou de costas, começou a preparar. Mas
Os movimentos. Cara, os movimentos eram estranhos, lentos demais, quase mecânicos, como se ela estivesse encenando. Enquanto esperava, reparei no restante. 2 caras sentados numa mesa, lado a lado. Não falavam, não mexiam no celular. Não olhavam para mim. Só encaravam o vazio, com a cabeça levemente inclinada, como quem escuta algo que não está ali. O café chegou. Peguei, agradeci. Nenhuma resposta. Quando fui pro caixa, percebi que não tinha caixa, nem máquina, nem gaveta, nem nada. Só uma plaquinha escrita à mão. Pague no fim. No fim? De quê? Decidi não comer, não beber, só ir embora. Mas quando voltei pro caminhão, a estrada não estava mais lá. Era só mato. Uma clareira, aberta, sem asfalto, sem placas, sem pista. Meu caminhão, parado no meio de um campo. Voltei correndo para a lanchonete e ela estava lá, no mesmo lugar, mesma porta, mesmo balcão. Nenhuma voz, nenhum movimento. A única coisa que se ouvia era um zumbido baixo, constante, que não vinha de lugar nenhum. Saí, dei a volta na lanchonete. E atrás, nada. Nenhuma construção, nenhuma parede. Só campo aberto. Como se a lanchonete fosse uma fachada. Subi na cabine, virei a chave, motor pegou de primeira. E na mesma hora, a estrada estava lá. Como se nunca tivesse sumido. Como se nada tivesse acontecido. Acelerei sem olhar para trás. E até hoje não achei aquele posto em lugar nenhum. Nem no mapa, nem no Google, nem perguntando para outros motoristas. A única coisa que ficou foi o copo de café. Tá aqui, no porta-luvas até hoje. Copo de plástico, branco, sem logo, sem marca. E vazio. Sempre vazio. Mesmo que, às vezes, quando eu tô sozinho, dirigindo de madrugada, eu juro que sinto o cheiro de café fresco dentro da cabine. Esse foi provavelmente o frete mais curto e mais longo que eu já fiz na vida. Me ligaram numa terça, começo da noite. Um conhecido, desses que você nunca sabe muito bem se é amigo ou só contato de ocasião, ofereceu um frete rápido. Coisa simples, carga lacrada, pegar num galpão, entregar num ponto específico na divisa de São Paulo com Paraná. Grana na mão, sem burocracia, sem nota. É só transporte, irmão. Sem pergunta, sem estresse. Na boleia, quem pergunta demais acaba ouvindo o que não quer. E às vezes, nem ouve. Só some. Então aceitei. Não que eu me orgulhe disso, mas quem vive de estrada sabe. Tem dia que a escolha é entre isso ou voltar para casa de tanque vazio e cara quebrada. O galpão era no fim de uma estrada de terra, escondido atrás de um pasto. Cheguei lá, os caras já estavam esperando. Carga pequena, um baú médio, tudo lacrado com fita, corrente e selo. Nenhuma identificação. Só não abre, só leva. Foi tudo que o cara disse, sem nem olhar na minha cara. Beleza. Primeira meia hora, tudo certo. Rádio baixo, estrada vazia. Eu até esqueci da situação, até ouvir. Um som, baixo, rápido, como se alguém tivesse batido uma mão. Ou um pé contra a parede interna do baú. Seca, uma vez só. Meu corpo gelou. Olhei pelo retrovisor interno, aquele que dá visão para o compartimento. Mas claro, só dava para ver a porta lacrada. 10 minutos depois, outro som. Diferente, arrastado. Como se algo, ou alguém, estivesse se movendo lá dentro. Engoli seco. Respirei fundo. E aí, a mente começa. Talvez seja coisa solta. Alguma peça mal presa, alguma caixa pesada deslizando. Só que não parecia, porque pouco depois, eu ouvi uma respiração. Não alta, não desesperada. Só presente. Lenta, compassada. Como quem está tentando não ser percebido. E foi aí que eu comecei a pensar nas merdas que eu poderia estar transportando. Pensei em animal ilegal. Pensei em gente. Pensei em coisa que nem deveria existir. Por uns segundos, cogitei encostar, abrir, conferir. Mas, se fosse o que eu estava pensando,
Abrir aquele baú seria a última coisa que eu faria na vida. Então segui. Foco no asfalto. Foco no GPS. Só mais uma hora. Só mais uma entrega. Mas, claro, não ficou por aí. A poucos quilômetros do destino, os sons pararam. Do nada. Silêncio total. Nem arrasto, nem batida, nem respiração. Silêncio. Silêncio tão absoluto que parecia errado. Cheguei no ponto. Um posto velho, desativado, sem letreiro. Só uma luz de mercúrio piscando. 3 caras me esperavam. Ninguém falou nada. Nenhum cumprimento. Nenhuma pergunta. Apenas fizeram sinal para eu descer. E enquanto um mexia no lacre da porta, os outros 2 só me olhavam. Sérios. Sem piscar. Sem desviar. E aí veio o que me derrubou. O cara olhou para mim e soltou, seco. Você não viu nada, né? Balancei a cabeça que não, mesmo sem saber se era verdade. Ele assentiu. Jogou um envelope grosso na minha mão, virou as costas e só disse: volta pela mesma estrada. E não para. Não para por nada. Eu não parei. Nem por sede, nem por fome, nem por gasolina, que quase me deixou no prego na volta. E até hoje, eu nunca soube de verdade o que tinha naquele baú. E se quer um conselho de alguém que já fez coisa que não devia, tem frete que paga mais caro do que vale. Quem vive de estrada sabe, GPS é amigo. Até deixar de ser. Era uma madrugada comum, rota para o interior do Paraná. Tudo certo até o Waze sugerir um atalho. Coisa de economizar uns 20 minutos. Estradinha de terra meio escondida, mas quem sou eu para discutir com tecnologia? Entrei. Logo de cara percebi que o caminho era meio estranho. Não estranho tipo buraco, barro ou ponte quebrada. Estranho de vazio. Nem casa, nem luz, nem poste, nem animal, nem cerca. Só mato dos 2 lados. E foi aí que começou. Depois de uns 10 minutos, passei por uma bicicleta caída no acostamento. Amassada, sem roda dianteira. Achei curioso. Diferente. Mas segui. Mais uns 5 minutos. Uma sacola preta rasgada no chão. O tipo de coisa que você vê na beira da estrada o tempo todo. Só que parecia exatamente a mesma que eu tinha visto antes. E então, um cachorro morto. Deitado no meio da faixa. Magro. Com uma coleira azul. Fiz um desvio. Passei. 10 minutos depois, a bicicleta. A mesma. Mesmo ponto. Mesmo amassado. Sacola preta. Cachorro. Foi aí que eu percebi. Eu estava rodando. Em círculos. Mesmo sem fazer curva. Mesmo seguindo reto. O desconforto bateu seco no estômago. Olhei para o GPS. A rota seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Só que não tinha saída. Nem bifurcação. Nem retorno. Nem nada. Pensei em dar meia volta, mas para onde? Se seguir para frente me levava para o mesmo ponto. Voltar me levaria para onde exatamente? E aí veio o ponto em que eu quase larguei o caminhão no meio do mato e fui embora a pé. Pelo retrovisor, vi uma coisa. Dentro da cabine. O banco do passageiro estava inclinado para trás. Só que eu tenho toque com isso. Sempre deixo ele reto. Sempre. E eu lembrava exatamente de ter checado antes de sair. Fiquei imóvel, mão no volante, suor frio escorrendo. Aquele tipo de silêncio que grita no ouvido. Sem coragem de olhar para o banco. Sem coragem de não olhar. Puxei o freio de mão, girei para olhar de vez. Vazio. Mas, no tecido do banco, uma marca. Como se alguém tivesse estado sentado ali até poucos segundos atrás. Aquelas marcas de pressão, sabe? Fundo no estofado, perfeitamente desenhado. Na mesma hora, fechei o vidro, liguei o farol alto e fui embora. Ignorei o GPS, ignorei qualquer noção de direção. Só acelerei até a estrada acabar. E sem entender como sair de volta numa rodovia asfaltada. Quando olhei o mapa depois, aquele atalho simplesmente não existia. Nenhuma estrada de terra, nenhum trajeto alternativo. Até hoje, não sei se foi falha no GPS, falha na realidade, ou falha na minha cabeça. Mas se você dirige à noite, fica a dica: atalho que ninguém conhece.
Normalmente tem um motivo para ser pouco usado. Eu já fiz muita entrega esquisita na vida, mas nenhuma me deixou tão perto de largar tudo e nunca mais colocar o pé numa boleia. Foi em 2019, trecho da BR-116, sentido Bahia. Peguei uma carga leve, documentação, segundo o contratante. Tudo certo, tudo legalizado. Mas tinha uma condição. O transporte tem que ser noturno, só noturno. E você não pode parar, não importa o que aconteça, não para. Dinheiro bom demais para negar. Aceitei. O começo foi tranquilo. Estrada vazia, céu limpo, rádio ligado, mente focada. Mas não demorou. Pelo retrovisor, vi faróis se acendendo lá atrás. Distantes, pequenos, normal. Caminhão, carro, de alguém na mesma rota. Mas tinha algo estranho. Eles nunca chegavam perto, nunca se distanciavam. Só seguiam, na mesma distância, por quilômetros. Acelerei. Eles aceleraram. Desacelerei. Eles desaceleraram. Pensei que era paranoia. Olhei de novo, faróis ainda lá. E foi aí que percebi. Não eram 2 faróis. Eram 3. 3 pontos de luz, no formato de um triângulo. E não piscavam, não oscilavam, não tremiam na pista. Só existiam. Parei no acostamento. Não aguentei. Saí da cabine para olhar direito. Vazio. Nada na pista. Nenhum carro, nenhum farol, nenhuma luz. Mas, quando voltei para a cabine, tinha uma coisa no banco do passageiro. Um envelope. Branco. Fechado. Sem remetente, sem carimbo, sem nada. Abri, lá dentro, uma folha. Só uma. Escrito à mão. Com a minha própria letra. Não pare. Era a minha letra. Eu juro por tudo. As mesmas curvas, os mesmos ganchos no R, o mesmo jeito de puxar o T. Sabe aquela sensação de que o mundo inteiro, de repente, não faz mais sentido? Que você está preso dentro de uma piada que só outra coisa entende? Que você é só o passageiro de alguma coisa maior. Guardei o papel, liguei o caminhão e segui. Não vi mais os faróis, nem senti mais nada. Só dirigi. Direto, até o fim. Quando cheguei no destino, ninguém me esperava. Nenhum contratante, nenhum conferente. Só um envelope em cima da mesa do escritório vazio com o pagamento e um recado. Entrega concluída, não fale sobre isso. Nunca falei. Nunca. Até agora. E se você acha que isso é só paranoia, talvez seja. Talvez. Mas desde aquele dia, toda vez que eu vejo um envelope branco, meu coração dispara. Porque eu sei que, um dia, ele vai aparecer de novo.